Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? É um enorme prazer estar com vocês novamente. Eu já quero agradecer a todas as pessoas que me enviaram mensagens carinhosas por causa do vídeo, do meu testemunho. Um beijo, um abraço para todos vocês, que Deus possa continuar abençoando as suas vidas. Quero também dizer, que a gente vai voltar com os nossos vídeos consecutivos, porque a gente deu uma paradinha, tivemos problema de saúde, como vocês mesmos já viram, mas para honra e glória do nome do Senhor, retornamos. E sem mais delongas, o vídeo de hoje tem por tema perseguição. O texto bíblico base para o nosso vídeo de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos de 37 até o verso 42. Mas antes da gente falar sobre o texto bíblico base, vamos entender um pouquinho do cenário, dos acontecimentos que antecedem esse texto. Jesus já havia vindo, já havia morrido e havia ressuscitado e deixou os seus apóstolos para que pregassem a palavra do Senhor, pregassem a verdade acerca da salvação que foi permitida a todos nós por meio de Cristo Jesus. Maravilha! Nesse momento, o dia de Pentecostes já havia acontecido, Pedro havia pregado, todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas. E esse episódio também tão marcante, referente à vinda do Espírito Santo, já havia acontecido. E o nosso texto bíblico, ele está inserido num contexto em que esses apóstolos estão pregando para o povo. E ao pregarem para o povo, muitas pessoas estão se convertendo, as pessoas estão desenvolvendo amor pela palavra do Senhor, estão começando a crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas, estão sendo curadas, estão sendo libertas, e isso está começando a incomodar. Os sacerdotes começaram a ficar desconfortáveis com essa presença e esse carisma dos apóstolos em meio ao povo. Os apóstolos estavam sendo amados pelo povo, estavam sendo seguidos pelo povo, e a palavra do Senhor deixa claro que os sacerdotes começaram a ficar com inveja. E o sumo sacerdote, ele então manda que esses apóstolos sejam presos. E ao serem presos, um anjo do Senhor aparece a eles na prisão, os liberta e diz para que eles voltem e continuem a ensinar o povo. E aí, na manhã seguinte, quando os sacerdotes se reúnem no Sinédrio e eles querem julgar os apóstolos, os guardas chegam para os sacerdotes e falam: olha, os guardas permaneceram apostos na cadeia a noite toda, tinham muitos guardas, mas os homens que foram presos ontem não estão mais lá. Eles estão no templo ensinando. E eles mandam que os guardas se dirijam para lá e capturem os apóstolos novamente, com medo de serem apedrejados pelo povo que estava amando os apóstolos. Esses guardas, eles trazem os apóstolos pacificamente para apresentarem eles aos sacerdotes. Chegando ali, a primeira coisa que eles perguntam não foi ordenado a vocês que vocês parassem de ensinar? Não foi ordenado a vocês que vocês parassem de pregar essa doutrina? E Pedro fala algo que me marca muito. No verso 29, Pedro vai dizer o seguinte: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E aqueles sacerdotes ficam indignados, E Pedro está dizendo assim: olha, existe um príncipe salvador que morreu por amor a todos nós, e os sacerdotes estão ali com vontade de matar eles e começam a planejar matá-los. E é nesse momento em que o texto bíblico base, ele entra. Mas antes da gente falar do texto bíblico base, eu quero fazer algumas pequenas observações. A primeira observação
Os apóstolos estavam posicionados no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que Jesus Cristo os ordenou para fazer. Sabe o que me desperta a atenção? O incômodo que uma pessoa que está posicionada em Deus gera em pessoas que querem apenas a atenção para si. Outra coisa que Deus me chamou a atenção através dessa palavra foi: muitas vezes a perseguição não vai vir de fora. Muitas vezes a perseguição vai vir de dentro. Os apóstolos não foram perseguidos por homens que não conheciam a lei do Senhor. Os apóstolos foram perseguidos por sacerdotes, por líderes religiosos. E às vezes a gente espera, né, que a perseguição vai vir de lá de fora, vai vir do mundo, mas não necessariamente. E isso é complicado. Muitas vezes a perseguição vem na própria esfera religiosa. E isso é que causa frustração, isso que causa cansaço. Mas em relação a isso, eu quero te dizer que no nosso vídeo de hoje nós temos 4 dicas básicas para que você, que talvez já tenha sofrido algum tipo de perseguição na igreja, possa perseverar. Então, bora! Bom, eu amo esse texto. Foi um texto que o Senhor me deu como uma forma de fortalecimento, e a gente consegue tirar algumas lições dele. E essas lições dão base para as 4 dicas que nós falaremos hoje, né? Mas só para a gente entender, após os apóstolos terem sido capturados novamente, eu falei para vocês que os sacerdotes estavam planejando matar esses apóstolos. Gamaliel chega e diz o seguinte: olha, tenham cuidado, se vocês matarem esses homens, pode gerar um problema para vocês. Lembrem de Teudas, lembrem de Judas o Galileu, pessoas que foram seguidas, que foram respeitadas, estavam ensinando e foram mortas. E seus seguidores foram dispersos. Então, olhem para esses homens agora, aqui. Se eles estiverem falando algo que vem dos homens, se a obra que eles estiverem desenvolvendo vier de homens, essa obra vai ser desfeita, vai ser destruída. Agora, se vier de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus, e a obra que eles estão desenvolvendo não pode ser destruída, não vai poder ser destruída. Então, os membros do Sinédrio começaram a pensar, que Gamaliel está falando tem sentido. Vamos fazer o que então? Vamos açoitar esses apóstolos? Vamos açoitá-los, a gente solta eles e fala para eles de novo: parem de ensinar essa doutrina que vocês têm ensinado. E isso aconteceu. Eles açoitaram os apóstolos ficaram felizes por serem considerados dignos de sofrerem afrontas e perseguições por amor ao nome de Jesus. E, ao serem libertos, voltaram a ensinar no templo, de casa em casa. Isso que a palavra está dizendo. E as lições que a gente consegue tirar daqui, né? A primeira lição, na verdade, que é a dica que eu quero trazer para vocês, não se intimide. Pedro, depois de ter sido solto pelo anjo, voltou a ensinar ao povo em obediência ao anjo. Essa foi uma ordem que, por meio do anjo, o Senhor deu àqueles apóstolos. Então, Pedro voltou a pregar. E ao voltar a pregar, os sacerdotes, capturando ele novamente, falaram assim: olha só, a gente já não falou para você parar de tentar ensinar? E Pedro falou assim: olha, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Você nasceu para dar glória a Deus. A sua vida é uma vida que tem por objetivo glorificar ao Pai. Aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai te orientar a fazer. Ele vai dizer para você quais são os caminhos, porque até uma frase do cantor Anderson Freire, em uma de suas músicas, ele fala: Cristo
é caminho e não norte. Ou seja, ele está no caminho com você. Ele não só aponta a direção, ele está com você. E os apóstolos ali, eles não estavam com medo daqueles homens. Os homens podiam tentar determinar aquilo que eles podiam ou não podiam fazer, mas eles sabiam que precisavam obedecer ao Senhor. E é isso que eu quero dizer para você. As pessoas podem dizer X, Y, Z para você, tentar intimidar você. Mas o mais importante é que você tenha consciência de quem você representa, quem te chamou para poder fazer a obra e quem é com você e está te instruindo ao longo da caminhada. A segunda dica que eu quero te dar é: fique tranquilo ou fique tranquila. Porque, como Gamaliel disse para os membros do Sinédrio, uma obra que ela é vinda de homens, ela pode sim ser destruída. Mas uma obra que vem do Senhor, ela não vai poder ser destruída. Então, se aquilo que você está fazendo, você tem plena certeza no seu coração que foi o Senhor que chamou você para fazer e que é Ele que está te instruindo no dia a dia a desenvolver, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque se as pessoas estão tentando lutar contra você, elas estão lutando contra o seu Deus. E querido, quando Deus está na batalha, a gente sabe, né? A vitória já é certa. Então, fica tranquilo, não se desespera, porque perseguição vai sempre ocorrer. A gente só precisa ter a tranquilidade, na certeza de quem foi que nos enviou para fazer a obra e de quem está nos guiando, direcionando no desenvolvimento dela. E a terceira dica que eu quero trazer para você é: se alegre. Porque Pedro, ele saiu dali feliz. Havia sido açoitado, mas estava feliz por ser considerado digno de ser perseguido por amor ao nome do Senhor. Aí eu queria perguntar para você o seguinte: Satanás, ele persegue, usa pessoas para perseguir um servo que está fora do centro da vontade do Senhor? Uma pessoa que está fazendo a vontade dele? Ou uma pessoa que está parada? Não faz o menor sentido. Satanás, ele vai perseguir alguém que está fazendo a obra do jeito que o Senhor quer que seja feita. Satanás vai usar pessoas para poder perseguir alguém que está desenvolvendo a obra do Senhor com amor. No lugar de ir para as redes sociais, falar um monte a respeito da igreja em que você congrega, independentemente da denominação que ela é, se alegre. Se alegre nos pés do Senhor, se alegre pela honra de entender que você pode até ter sofrido algum tipo de perseguição, algum tipo de afronta, e é doloroso, mas significa, provavelmente, que você está no caminho certo. A quarta dica que eu quero trazer para você é: não pare. Porque depois de terem sido soltos sob uma ordem de que eles não deveriam mais ensinar, o verso 42 vai dizer que os apóstolos, eles todos os dias voltaram a ensinar no templo, de casa em casa. Ou seja, não apenas esperavam que as pessoas fossem até o templo, eles iam na casa das pessoas também, ensinavam elas também, por entender que a palavra do Senhor precisava ser ensinada independentemente do que os sacerdotes pensavam. Independentemente do que qualquer fariseu estava tentando levantar como hipótese. A palavra do Senhor precisava ser pregada. E eu quero deixar para você o texto bíblico que se encontra lá em Mateus capítulo 5, verso 10, em que Jesus já havia dado uma afirmação para os apóstolos de que eles seriam perseguidos. O texto bíblico vai nos dizer o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês que estão sendo perseguidos fazendo a coisa certa. A alegria não está só na certeza de que
Cristo está conosco aqui. A alegria está na certeza de que Ele vai estar conosco na eternidade. Se alegre. Quero também deixar o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e verso 9. O texto vai dizer o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. O inimigo vai tentar, irmão, sabe? A opressão vai vir, os ataques virão, as perturbações, as frustrações. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, vai haver perseguição, vai haver perturbação, vai haver várias coisas. Mas nós não seremos destruídos. E isso é um consolo para os nossos corações. É uma certeza de que, apesar de sofrer, apesar de viver aflições, que esse evangelho da prosperidade, essa teologia da prosperidade, ela é uma coisa como se fosse uma erva daninha que tenta fazer o cristão acreditar que ele só vai ter alegria. A vida é um unicórnio cor-de-rosa, é ser mel da terra, né? Porque sal a gente não pode ser, a gente tem que ser mel da terra. Não. A gente tem que dizer, aflição, vai sofrer. E se já está sofrendo, se alegra, porque a certeza é que Cristo está com você, não vai deixar que você caia. Enquanto você estiver seguindo as instruções dele, a obra que você desenvolve não vai ser destruída. A sua vida, a sua casa vai permanecer. E todos aqueles que têm tentado falar calúnias e afrontas contra você vão ver a manifestação do poder do seu Deus na sua vida. Então persevera, se alegra, não se intimide e fique tranquilo. Descansa o seu coração, porque quem prometeu a você é fiel para cumprir na sua vida. Bom, gente, então é isso. Eu quero agora, vou deixar vocês com o Marcelo, ele vai fazer uma contribuição para esse vídeo, para meditação de vocês, né? E eu quero agradecer a quem já ficou até aqui e fica mais um pouquinho para vocês ouvirem aquilo que Deus ainda tem para poder falar a respeito desse tema na vida de vocês. Um beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau. Olá, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Bem? Espero que bem, espero que melhorem com a bênção de Deus em vossas vidas. Meus irmãos e amigos, eu venho aqui fazer uma contribuição e espero que essas contribuições e participações no canal Milênio Mudança sejam constantes e espero que vocês se acostumem a me verem por aqui, né, cooperando com a minha amada esposa. Louvado seja Deus pela vida dela. Então, eu quero começar pelo final, com certeza. Ela já expôs, fez aplicações muito bem colocadas, mas eu quero falar sobre a perseguição que a igreja primitiva viveu e as que nós vivenciamos nos nossos dias, mudar um pouco a visão do que as pessoas enxergam hoje. As pessoas enxergam que para o crescimento é necessário perseguição. Eu digo que não, porque olhando de forma cronológica para o texto, para os acontecimentos, a igreja, a perseguição aumenta quando a igreja cresce. Então, nós mudamos o nosso panorama, a forma de enxergar é que a perseguição vem por causa do crescimento. Então não é a igreja que precisa ser perseguida para crescer. A igreja cresce e por isso é perseguida. Então agora você começa a enxergar da forma clara o texto bíblico, que pela igreja ter crescido de forma estrondosa, extraordinária,
efeito do Espírito Santo enchendo a igreja. E quando a igreja ela está sendo perseguida e os apóstolos eles são aprisionados, interrogados, e vem um conselho de um homem ilustre da época que tinha uma escola, o fariseu Gamaliel, neto de Hilel, um homem muito sábio, versado, né, nas escrituras sagradas, e ele dá um conselho que se torna um método. Qual método? Um método de Gamaliel. Qual? Da paciência, de esperar para poder ver se é de Deus ou se não é de Deus. E como que esse método funciona? Dê tempo ao tempo. Por quê? Feudas apareceu, Judas apareceu e depois de um tempo sumiram. Ou seja, esses movimentos não eram de Deus. Porque o que for de Deus vai permanecer. E sabemos que estamos aqui hoje, quase 2000 anos depois, falando sobre aquela perseguição. Então, temos hoje a ideia de que a obra era de Deus. E sobre essa questão da obra ser de Deus e os homens perseguirem para que a obra pare, para que as pessoas parem de pregar, parem de ensinar nesse nome, no nome de Cristo, eu quero compartilhar 2 textos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1 da carta, no verso 10, ele disse: ora, porventura, procuro eu agradar a homens? Ou se eu procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. E o evangelho que eu tenho pregado não foi me dado por homem algum, não foi me concedida autoridade por homem algum, mas sim foi me dado por Jesus Cristo, por revelação dele. E o evangelho de Mateus, né, o sermão das bem-aventuranças, Jesus ele disse que felizes, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem e mentirem, disserem todo o mal contra vós. E ele diz o que é a mensagem para nós hoje: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Porque assim como estão perseguindo a vós, perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, meus irmãos, o que chama perseguição é o crescimento. Então, nós temos que nos policiar para não perseguir quem cresce e também termos a alegria de sermos considerados os profetas que foram antes de nós e também ter a alegria de ser considerados dignos de sermos perseguidos pela causa de Cristo. Ele sofreu por nós e quando nós sofremos perseguições por causa do nome dele, por causa da palavra dele, nós temos que ser alegres e felizes. Tá bom, meus irmãos? Espero que você encontre alegria na tribulação. Espero que você seja paciente na tribulação, porque ela produz muitas coisas boas em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, graça e paz. Jesus, meu Jesus. Deu o quê? Botou?